E aí pessoal do YouTube, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu estou aqui com o Moto G100 para fazer o vídeo de prós e contras, a minha opinião, né, a respeito do aparelho, certo? Você não é obrigado a concordar com os pontos negativos, muito menos com os positivos, beleza? Então vamos lá, isso aqui é só minha opinião a respeito do aparelho, que eu já fiz aí alguns vídeos, tal, então eu posso falar alguma coisa, né, dar a minha opinião. E vamos lá, primeiro ponto positivo, o processador, um Snapdragon 870. Fiz testes com diversos jogos, depois vou fazer o teste do speed test também com esse aparelho, fiz teste de performance, tudo. Muito bom, excelente esse aparelho. Ponto negativo é o preço. Preço, eu vou falar para vocês. Esse aparelho, ele tem características de top de linha. Hoje em dia um top de linha no Brasil, ele não sai por menos de R$6.000 no seu lançamento, tá? Eu digo assim porque o S21 no seu lançamento saiu no valor de R$6.000. E esse aparelho aqui, no seu lançamento, R$4.000. Ele tem processador de top de linha, né, um Snapdragon 870. Tem 12 GB de memória RAM, que daqui a pouco eu já vou falar. 256 de armazenamento, né, então eu vou falar outros pontos positivos. Mas o ponto negativo fica para o preço. Apesar dele ser R$2.000 mais barato em relação ao S21, ainda R$4.000 é muito caro para um aparelho aqui para o Brasil, tá? Ponto positivo, como já falei para vocês, ele tem 12 GB de memória RAM, 256 de memória de armazenamento e ele conta com o tipo de memória UFS 3.1. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é o 3.1? 3.1 é o tipo da memória. Nós tínhamos antes a eMMC, né, que era uma memória um pouco mais lenta, depois a 2.0, 2.1, depois a 3.0 e agora a 3.1 significa que ele tem uma memória bem rápida, tá? Ponto positivo, ele já vem com Android 11, tá? Eu acabei esquecendo de citar um ponto negativo aqui, que infelizmente é a minha opinião. Isso aqui é a minha opinião, tá, gente? O ponto negativo vai apenas, esse aparelho terá apenas uma atualização de Android. Ele está no 11, ele vai apenas para o 12 e morre por aí, certo? Hoje sabemos que alguns fabricantes eles dão 2 atualizações de Android, 3, né? E esse aparelho aqui ele tem apenas uma atualização de Android e 2 anos de atualização de segurança, tá? Então isso acaba recebendo aí um ponto negativo pelo fato de ter só uma atualização de Android. E também eu falo para vocês, muitos outros fabricantes também só uma atualização de Android, mas a Motorola poderia se diferenciar um pouco, né, em relação à maioria, né, que apenas uma atualização, começar a 2 ou 3 atualizações para os seus aparelhos, tá? Ponto positivo, ele tem uma tela IPS de 6.7 polegadas, mas não é por esse fato que eu estou dando ponto positivo, tá, gente? Eu estou dando ponto positivo pelos 90 Hz de atualização de tela, né, da taxa de atualização, e os 560 nits. Aí vocês vão perguntar, o que é o 560 e o que é nits? Nits é o brilho da tela, então quanto maior, mais brilhante a tela. Se você tiver com o sol aqui, se você tiver com o sol, se você estiver na rua e tiver aquele tempo ensolarado, você vai conseguir enxergar a sua tela do aparelho, né? Você não vai ter dificuldade, igual em outros aparelhos que tem uma certa dificuldade por ele não ter um brilho tão forte assim, né? E os 90 Hz, que é a taxa de atualização, aí você fala assim, mas como que eu vejo essa taxa de atualização? A taxa de atualização é quantas vezes a tela ela é atualizada por segundo. Então aqui no caso ele está atualizando 90 vezes por segundo. Então ele dá aquela sensação de fluidez quando você mexe com o aparelho, e eu acho isso muito legal, né? Então a maioria hoje, em 2021, os aparelhos aí já estão vindo com a taxa de 90, 120 Hz e aí vai, né? Ponto positivo, esse aqui eu tenho que dar um ponto positivo pela Motorola, tá resgatando isso, né? Agora ela já resgatou no Legion, agora está resgatando nesse aparelho, e em breve com Android 11 no Motorola Edge Plus também virá o MHL. O que é o MHL? O MHL é quando você conecta aqui o cabo USB-C e sai um cabo HDMI que você pode conectar diretamente na sua TV, no seu monitor. Aí tem gente que fala, mas isso não é ultrapassado? Não, pelo contrário, isso não é ultrapassado. Isso já deveria ter sido colocado já nos aparelhos hoje em dia, mas como as empresas elas gostam de cortar certos custos, né? Então elas acabam cortando esse custo e acaba jogando para o software para você fazer espelhamento direto via Wi-Fi. Mas no caso, MHL serve para você transformar o seu aparelho em, digamos assim, um desktop, uma central multimídia para sua TV. Ponto positivo, que eu vejo que agora está começando a se popularizar mais, esse aparelho aqui, além do Wi-Fi 2.4 e 5, ele tem também o Wi-Fi 6. E o último ponto positivo
ele já vem homologado para a rede 5G, 5G DSS, que é aquele conglomerado de redes 4G, né, que o pessoal junta todas as antenas para fazer o 5G DSS, que é um 5G gambiarra, né, e de fato o 5G ele já está preparado caso o Brasil, por exemplo, amanhã comece a ligar suas antenas 5G, ele vai funcionar sem problema algum, tá? E nessa segunda parte aqui do vídeo, gente, eu vou falar o que ele tem, o que não tem, de uma maneira geral, que não é nem ponto positivo, nem ponto negativo. Ele já vem com capinha, eu já nem dou mais ponto positivo ou negativo, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta de capinha, né? Então ele já vem com uma capinha. Esse aparelho, ele conta com um carregador de 20 watts. Eu vou fazer minha crítica, poderia ter vindo com um carregador um pouquinho mais forte, né? Mas 20 watts já tá bom, melhor do que aqueles carregadores de 15, 18 watts. 20 watts tá beleza. Câmeras, eu vou falar pra vocês, as duas câmeras na frente, 3 câmeras atrás, temos um áudio zoom, dual flash, temos foco a laser. As câmeras têm muitos recursos, tá, gente? Você consegue fazer muitas coisas, você tem vídeos em wide, ultra wide, macro, áudio zoom. O que é o áudio zoom? Quando você vai dar o zoom, por exemplo, você está vendo duas pessoas conversando de longe, você dá um zoom nas pessoas, você consegue, o microfone, ela vai conseguir captar o que as pessoas estão falando. Vai xeretar, né? Então isso seria o áudio zoom. Ele conta com NFC, certo? A biometria aqui na lateral, certo? E também ele conta com um recurso aqui na biometria. Quando você toca 2 vezes, ele aparece esse pop-upzinho aqui, tá? Então também tem esse recurso, como já foi visto anteriormente em outro aparelho aí da Motorola. Ele conta com 2 microfones, um na parte superior, aqui como vocês podem ver, e um na parte inferior aqui, ó. Quando eu fiz o vídeo do unboxing, eu pensei que isso aqui era um sensor, mas isso aqui é onde fica o áudio zoom, tá, gente? Esse aparelho aqui, ele também conta com o botão de Google, né? Você aperta e ele já seleciona aqui o Google, né? E ele é híbrido, tá, gente? O que significa híbrido? Você vai conseguir colocar nesse aparelho 2 chips de operadora ou um chip de operadora e um cartão micro SD, tá? Então você não tem como colocar 2 cartões de operadora e um micro SD. Ele tem também, gente, esse aparelho, ele é vendido por R$4.000, tá? Mas se você pagar R$4.200, ele vem com o cabo HDMI, certo? Se você não quiser comprar o cabo HDMI, quiser comprar junto com uma dock, né, que você conecta ali na dock, que tem uma USB-C que você conecta no monitor, tal, que a dock ela também pode fazer o giro de 180 graus. Ele também tem essa dock. A dock mais o cabo HDMI, se não me engano, gente, é R$379, tá? Eu vou falar para vocês, é um aparelho fantástico, tá, gente? Eu já tinha adorado o Moto G5G Plus, eu achei que a Motorola, ela já tinha mandado bem pra caramba, mandou bem no Motorola Edge Plus, e agora ela mandou muito bem nesse aqui, mandou bem também no Moto G9 Plus, que eu achei muito bacana, e mandou muito bem aqui no Moto G100, gente. Esse Moto G100 aqui, muitas pessoas consideram ele intermediário premium, mas eu considero ele como um top de linha, só que da geração G. Porque a geração G sempre foi marcada por aparelhos intermediários de entrada, intermediários premiums, né? Abrangendo essa categoria de intermediários. Agora, a Motorola decidiu expandir isso, decidiu elevar a categoria da geração G para os flagships, né? Então, eu considero esse aparelho aqui top de linha, tá, gente? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui.